Olá, estamos aqui dando continuidade às nossas videoaulas, que é um projeto do Instituto Federal de Goiás, juntamente com o Ministério da Saúde. Hoje nós vamos abordar as principais práticas baseadas em evidência aplicada ao controle de íris. Então nós vamos falar a respeito de síndromes infecciosas, infecção de corrente sanguínea associada a catéter, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção urinária associada à sonda vesical de demora, os fatores de riscos que são importantes e as evidências científicas. Falaremos então nessa apresentação a respeito de infecção de corrente sanguínea. E qual que é a importância desse tema? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas publicações do CDC em relação ao risco associado à infecção de corrente sanguínea. Então, 36 milhões de pacientes admitidos nos Estados Unidos. Desses 36 milhões, 4 milhões de pacientes eles vão estar na UTI, então 11% do total das internações americanas estão em UTI, e desses pacientes em UTI, 9,7 milhões eles vão estar usando um catéter vesical. Então, se a gente for olhar isso, então basicamente estar na UTI é uma indicação de usar um catéter central. 48.600 pacientes com infecção de corrente sanguínea associada a catéter, e o que deixa esse tema extremamente relevante, 24.300 pacientes morrem, ou seja, 50% dos pacientes que terão uma infecção de corrente sanguínea eles vão morrer. Então, é uma síndrome infecciosa. Se nós formos olhar todas as síndromes infecciosas, essa é a síndrome que certamente nós poderíamos dizer que é totalmente prevenível com essa mortalidade altamente elevada. 17 milhões de mortes, então, relacionadas ao controle de infecção. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui uma comparação. Um piloto de avião, essa publicação está no Neil Anglid, depois se vocês quiserem dar uma checada, um piloto de avião ele pode ser responsável por até 170 mortes se houver um acidente aéreo. E, então, vocês imaginem que o acidente aéreo é uma coisa que não é corriqueira, não tem um acidente aéreo por dia. Em comparação, as mortes de infecção de corrente sanguínea equivalem a um acidente aéreo por dia, ou seja, nessa publicação, 170 pessoas morrendo por dia. Então, realmente é uma síndrome bastante grave. E por conta disso, se a gente fizer uma busca na literatura, existem várias evidências, com medidas preventivas e boas práticas do SHE, do INS, do Instituto de Segurança do Paciente, publicações nacionais, que é relevante em relação ao risco importante dessa doença. E o que é uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter? Quando você tem um micro-organismo presente, na corrente sanguínea, e esse paciente tem um catéter. Nesta apresentação, nós não vamos falar de critério diagnóstico, porque o objetivo é falar das principais medidas baseadas em evidência. Então, como que estes micro-organismos eles podem penetrar a corrente sanguínea? Então, existem algumas situações, Eles podem penetrar por via intraluminal, extraluminal ou via hematogênica. Quando nós estamos falando dos micro-organismos por via extraluminal, esses micro-organismos eles vão penetrar na corrente sanguínea pela borda do catéter externo, então migrando até a corrente sanguínea do paciente. Quando a gente fala de via intraluminal, é o risco de contaminação de uma solução administrada nesse catéter, a uma falha importante na técnica de limpeza, de desinfecção do hub do catéter. E quando a gente fala de via hematogênica, nós vamos ter então uma infecção de um sítio distante e por translocação, por exemplo, quando a gente fala de TGI, principalmente pacientes hematológicos, uma translocação bacteriana e esse micro-organismo vai para a corrente sanguínea. Como que a gente pode prevenir então essa contaminação? Basicamente falando a respeito da higienização das mãos, o preparo adequado da pele no momento da passagem desse catéter, técnica séptica para inserção do catéter venoso central com barreira máxima e na manutenção. Então, a gente não tem que se preocupar somente com o momento da passagem do catéter, mas também com a manutenção e a cobertura. Lembrando, que é extremamente divulgado esse cartaz
Começou, então, pelo Instituto de Segurança do Paciente, a Organização Mundial da Saúde, e temos também no site da Anvisa os momentos para a higienização das mãos, lembrando do momento 2, antes de realização de procedimentos. Então, é mandatório a higienização das mãos antes de acessar o catéter. Então, a gente vai ter várias possibilidades de higiene de mãos. A Organização Mundial da Saúde pede que nós tenhamos a possibilidade de higienização das mãos no ponto de assistência. E qual que é a melhor escolha? Ainda é o produto alcoólico. Ele é a melhor escolha porque ele possui boa atividade antimicrobiana. Então, vários estudos provando que em 15 segundos, 99% dos micro-organismos presentes na mão, eles são reduzidos. Ele vai dispensar pia, que muitas vezes não é possível instalar dentro do box da UTI. Reduz o tempo, porque a gente não precisa se preocupar com enxágue e secar as mãos. Previne ressecamento das mãos se estivermos usando produto de boa qualidade. E se tiver uma boa aceitação desse produto alcoólico, ele vai levar a higiene de mãos, porque é mais fácil acessar o dispensador. As estratégias de prevenção de infecção relacionada a catéter, então, eles são alencados nesses riscos que eu coloquei para vocês, né? Primeira coisa que a gente tem que avaliar é a indicação do uso do catéter. Eu preciso realmente do catéter, qual que é a indicação adequada? Então, nós vamos ter acessos vasculares periféricos, né? Que são acessos vasculares que geralmente são utilizados para atendimento, em pronto atendimento, ou crianças, um paciente que tem uma dificuldade muito grande de acesso. E o que nós nos preocupamos o foco da nossa apresentação, são os catéteres venosos centrais, que podem ser de curta permanência, né, ou de longa permanência. A de curta permanência, os não tunelizados, são aqueles catéteres que a gente chama de duplo lume, triplo lume. E os de longa permanência, geralmente associados a procedimentos como quimioterapia ou hemodiálise, né? Inserção de PIC, com paciente que vai fazer um tratamento longo, principalmente voltado para a neonatologia. Catéteres semi-implantáveis e totalmente implantáveis, que são catéteres que são passados em centro cirúrgico e se indicados principalmente para a situação de tratamento de quimioterapia. Se eventualmente tiver uma infecção associada a esse dispositivo, além do paciente ter uma questão do risco infeccioso, tratamento, de repente até hospitalização, necessidade de voltar ao centro cirúrgico para trocar o catéter, ele pode inclusive ter interrompido aí o seu tratamento de quimioterapia. Então, na indicação do uso do catéter, então, a gente tem que escolher o catéter mais adequado e temos que educar o profissional de saúde. De que forma? Indicações, né? Qual o momento que eu vou usar qual dispositivo e cuidados durante a inserção e manutenção do catéter com medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea. Precisa ter uma educação continuada e permanente. Não tem como a gente fazer só o treinamento das pessoas no momento da admissão, né? Esses treinamentos admissionais, eles são excelentes porque vai mostrar para o colaborador quais são os protocolos da instituição. Porém, esses treinamentos eles têm que ser continuados. Habilitar profissionais para inserção do catéter. Vários estudos demonstrando que a habilidade do paciente previne riscos de infecção, né, previne infecção e também previne danos mecânicos, como pneumotórax, né, e outros eventos adversos. E, se for possível, considerar um treinamento em simulação realística, né? Tem um boneco, tem uma sala, onde as pessoas realmente façam o procedimento para terem maior segurança. Então, esse estudo aqui, né, é um estudo do Scher, né, falando a respeito do banho de clorexidina, e o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do banho de clorexidina nas taxas de infecção de corrente sanguínea, e era um estudo experimental numa instituição de longa permanência, que eles tiveram uma fase pré-intervenção, onde foi instituído o banho diário com água, a fase 2, a intervenção com clorexidina. E por que isso é muito importante? Porque o banho com clorexidina ele tem que ter uma técnica adequada, ele tem uma forma de fazer, de permanecer na pele do paciente. Se nós estivermos usando, por exemplo, toalhas impregnadas, umedecidas, precisa de aquecimento. Então é interessante o banho diário para entender como as pessoas dão banho, né?
ou um banho de chuveiro ou um banho de leito. E aí depois você introduzir aí o objetivo do controle, que é a clorexidina. E depois teve a fase 3, que é uma intervenção, né? Quando eles determinaram o banho semanal com clorexidina 2,5%, e vocês observam que houve uma redução significativa da taxa de infecção associada ao catéter depois da introdução do banho com clorexidina. Ainda a estratégia relacionada à prevenção, à paramentação máxima, né? O objetivo é garantir que os materiais e as áreas ao redor do paciente, elas estejam livres de micro-organismos. Então, vocês imaginem passar um catéter do paciente numa subclave, por exemplo, só com o tórax coberto, né? Com um campo curto. O profissional ele pode esbarrar a mão em algum ponto não estéril e contaminar todo o procedimento. Então, existe a sequência, né, para fazer a paramentação e o paciente utilizará, então, os campos estéreis. Esse estudo que eu trouxe para vocês é aquele estudo, uma intervenção para diminuir a infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central na UTI, que deu origem aos bundles, né, relacionados à infecção de catéter. Então, nesse estudo, 67 hospitais do Michigan participaram, 103 UTIs participantes, e eram UTIs gerais, né, de clínica médica, cirúrgica, neurológica, cirurgia de trauma e pediatria, não era nenhuma UTI específica. E essas principais clínicas, né, representavam 85% das UTIs da cidade. Então, se a gente observar, é um estudo bastante relevante pela quantidade de serviços envolvidos. E desses pacientes, né, dessas UTIs, 50% do grupo era de hospital de ensino. Qual que foi a intervenção, né? Houve um estímulo para que os médicos usassem 5 recomendações de prevenção de infecção baseada na literatura, né? Identificando seu impacto nessa transmissão e aderência da medida. Então, por isso que a gente fala que é um pacote de medidas que, implantadas todos no mesmo momento, ela vai causar, então, aí uma boa intervenção. Então, essa recomendação seria a higienização das mãos, o uso de barreira máxima para a inserção de catéter venoso central, a antisepsia da pele com clorexidina. Então, se a gente olha nos guias do CDC e da ANS, eles vão sempre recomendar clorexidina. Nos Estados Unidos, a clorexidina é 2%, a clorexidina alcoólica, né? A clorexidina degermante para limpeza, seguida da clorexidina alcoólica. A nossa, aqui no Brasil, a maioria é 0,5% ainda. Me parece que tem apenas um fabricante que tem a clorexidina 2%, e a recomendação de evitar catéter na femoral, porque já tinha evidência suficiente que catéter femoral aumentava o risco de infecção. E uma coisa que foi bastante inusitada, a remoção do catéter venoso central, né, daqueles catéteres desnecessários. Observe que mais de 50% era hospital-escola, onde geralmente as condutas e o acompanhamento dos pacientes eram realizados pelos médicos de residência. E nessa estratégia, eles fizeram uma educação da equipe médica de enfermagem, utilizaram um checklist com os passos da inserção do catéter, que é o que nós utilizamos atualmente, né, desde que a gente colocou isso como uma das medidas de prevenção. A gente utiliza esse checklist à beira do leito, a possibilidade de interrupção do procedimento se tiver algo errado. Então, quando isso foi definido, já foi definido dessa forma. Se o médico estiver fazendo a passagem do catéter sem um campo longo, quem estiver assistindo a passagem, que pode ser um enfermeiro ou um técnico, ele teria então a autonomia de falar, tem que parar o procedimento e vamos começar tudo de novo. Creio eu que aqui no Brasil talvez essa tenha sido a nossa maior dificuldade. A discussão diária a respeito da remoção desse catéter e o que a gente sempre comenta nas nossas videoaulas, o feedback das taxas. Então, você vai mudar a cultura
dos profissionais fazer uma intervenção e não vai contar para eles o resultado? Então, isso é muito importante e é reunião frequente para a discussão das medidas. E isso, então, reduziu drasticamente a taxa de infecção associada à infecção de corrente sanguínea em termos de 66% depois de 18 meses do estudo. Foi uma iniciativa simples, de baixo custo, porque muito provavelmente já devia acontecer isso dentro do hospital, uma forma de passar catéter, uma técnica, e então isso foi feito tudo em conjunto. E essa intervenção, ela reduz significativamente a morbidade do paciente, o custo, porque como eu mostrei para vocês, né, naqueles primeiros slides, a incidência de infecção de corrente sanguínea é alta e o tratamento é bem dispendioso. Então, as medidas, né, que eu comentei com vocês, então vocês observam que o paciente ele fica totalmente coberto, inclusive na lateral da cama, de forma que o profissional ele não tem nenhum risco de se contaminar. Em relação à avaliação diária da necessidade do catéter, né, esse estudo então mostra uma auditoria retrospectiva de janeiro a dezembro de 2009 e foram auditados 33 catéteres venosos centrais, 27 dos 33 eram de curta permanência, então eram catéteres para pacientes agudos, né? E dos 27%, 22% não tinham mais indicação clínica. Então, se a gente observar que tinha 33 catéteres e que desses 33 catéteres, 27 não tinham indicação, realmente é um número bastante expressivo para você atentar para essa indicação diária. Então, isso faz parte do bando. E o que é muito interessante de lembrar é que o bando é uma coisa que não é fácil de fazer. É trabalhosa, o profissional de controle de infecção tem que ir na UTI, fazer o pit stop em todos os leitos, avaliar tudo isso que a gente está falando, preencher à mão um documento, que é esse documento de avaliação, e depois digitar no sistema, numa planilha. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer uma auditoria de catéter, né, à beira-leito, de uma forma que você possa já inserir a informação, já ter o dado. Então, se você tem uma tecnologia, uma ferramenta para fazer isso, você consegue, inclusive, no final da sua avaliação, já dar um feedback para a equipe. Ainda após a inserção, né, realizar curativo com película transparente e limpeza do local da incisão com clorexidina alcoólica sempre. Tá? Mas eu vou sempre ter que usar curativo película transparente. Se eu não tiver película transparente, o que eu faço? Então é possível você fazer um curativo com gase. Na recomendação do CDC a troca está a cada 2 dias, mas a gente recomenda a troca diária, porque você precisa fazer a observação da inserção desse catéter diariamente e ele também pode ficar úmido. Troca do sistema de infusão após o catéter de 72 a 96 horas. Hemoderivados e emulsões lipídicas como nutrição parenteral, troca a cada frasco, porque aumenta o risco de contaminação. E se nós estivermos trabalhando com o sistema de infusão intermitente, ou seja, aquelas medicações que a gente vai introduzindo no paciente, né? Troca a cada 24 horas. E isso tem que ter muito cuidado nessa rotina para que se determine como será armazenado, protegido esse sistema de infusão intermitente para que não haja nenhum risco de contaminação. E o que é muito importante a gente lembrar, quando a gente pensa também lá no início da apresentação, quando nós falamos de infecção através do hub do catéter, né, da via intraluminal. Faça desinfecção vigorosa, não é carinho, não é passar o álcool suave, né? Dos conectores com álcool 70 antes de cada acesso do sistema e ao término. Por que isso é muito importante? Porque quando surgiu os conectores valvulados, muito mais pensando em proteção do profissional de saúde, muito mais pensando em risco ocupacional do que prevenção de infecção, a gente tem vários estudos provando que aumentaram muito as taxas de infecção, porque as pessoas entenderam que aquele conector valvulado ele era uma barreira e que talvez as bactérias bateriam na porta e o conector valvulado ia falar aqui vocês não entram, né? Esqueceram que precisa fazer a desinfecção também quando a gente usa conector valvulado. Então aqui a recomendação pelo menos de 10 segundos.
Seleção do local do catéter também é uma coisa importante. Catéteres implantados em via subclave, eles têm menor risco de infecção em relação a todos os outros, né? E aqui, no Instituto de Segurança, né, o IHI ele estima então que ocorra 15 milhões de incidentes por ano nos Estados Unidos relacionados à assistência do paciente, né? O ambiente hospitalar é um ambiente inseguro. Esses incidentes apresentam-se como erro cirúrgico, erro de medicação, úlcera de pressão, queda, infecção de corrente relacionada à ciência de saúde, entre outros. Então, quando o Instituto de Segurança do Paciente ele olha para esse dado e ele vê os incidentes, ele computa ali as infecções e, por conta disso, o IHI ele propôs, então, aquele projeto que então ele vem se mantendo ao longo do tempo de salvar 5 milhões de vidas em 2 anos e fizeram estratégias em relação a isso e dessas estratégias 5 eram voltadas à prevenção de IRAS, incluindo infecção de corrente sanguínea associada a catéter, ITU, né, associada à sonda vesical de demora, pneumonia, prevenção e redução de bactérias multiresistentes, por exemplo. Em relação a esse pacote de medidas, então, que a gente colocou como uma medida extremamente impactante na redução dessas taxas, a gente tem que lembrar que o bundle, né, ou um pacote de medidas, uma tradução livre, é um grupo de intervenção dirigido aos pacientes com catéter vascular central, ou se a gente estivesse falando de pneumonia, a ventilação mecânica ou sonda, que ao serem implantados todos juntos, resulta em melhor resultado que quando implantados individualmente. Então significa que é tudo ou nada. Se eu vou fazer uma auditoria de catéter, por exemplo, o curativo estiver sujo, então eu vou considerar que está não conforme. Esse pacote de redução, então, vai incluir as 5 melhores práticas baseadas em evidência, né? A higienização das mãos, o uso de barreira máxima, antisepsia da pele, o sítio de inserção, preferencialmente a subclave, e a revisão e a remoção diária desses catéteres. Então, se a gente for concluir o que tem baseado, né, o que tem na evidência científica como prevenção, cuidados antes da inserção do catéter, cuidados no momento da inserção do catéter e cuidados após a inserção do catéter. Isso tem que estar muito bem estabelecido e deve ser feito tudo unicamente da mesma forma, tá? No mesmo momento. Era isso que eu gostaria de falar para vocês e estou à disposição para futuras dúvidas que vocês possam nos encaminhar. Até mais numa outra apresentação.